Olá, turminha do quinto ano. Vamos aqui fazer a correção de matemática da nossa atividade de hoje. Atividade essa que foi realizada em 10/8/2020. É importante vocês colocarem a data para quando forem estudar aí para as próximas provas, certo? Então, a atividade de hoje, ela vem tratando de planificações dos sólidos geométricos. Nós vimos que os sólidos geométricos, eles se classificam em dois grupos: poliedros, quando tem somente partes planas, e corpos redondos, quando tem partes planas e alguma parte arredondada, certo? Então vamos aqui à leitura. Alguns objetos que encontramos no nosso dia a dia lembram sólidos geométricos. Observe abaixo algum desses objetos e a planificação do sólido geométrico que eles lembram. Então, aqui eles, embalagem que lembra um cilindro. Está aqui a planificação do cilindro. Lembrando que o cilindro é um sólido geométrico do grupo do corpo redondo, porque tem partes arredondadas. Essa outra caixinha aqui, embalagem que lembra um prisma de base hexagonal, porque aqui na sua base nós vemos a figura de um hexágono, ou seja, tem 6 lados, certo? Tá aqui a planificação do prisma de base hexagonal. Na planificação, você vai olhar sempre, gente, a figura que você vê na base. É um hexágono, pois tem 6 lados, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 lados hexágono, certo? Aqui essa outra embalagem, embalagem que lembra uma pirâmide de base quadrada. Por quê, tia? Porque a sua base, aqui embaixo, tem formato de um quadrado. Por isso que é um prisma, uma pirâmide, aliás, de base quadrada. Ou seja, na sua base tem um quadrado e nas laterais eu tenho triângulos, por isso que é uma pirâmide. A diferença da pirâmide para o prisma é essa, né? O prisma geralmente nas laterais são retângulos. A pirâmide são triângulos. Vamos agora às perguntinhas. Ele diz o seguinte. Procurando aqui um melhor ângulo para ver se a imagem fica mais nítida. Escreva o nome dos sólidos geométricos correspondente a cada uma das planificações a seguir. Então, gente, aqui, planificação do cone, né? Você vê esse lequezinho com esse círculo embaixo. Então, é a planificação do cone. Aqui, a planificação do cubo. É uma das possíveis planificação do cubo, certo, gente? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer aos meus alunos é: para ser planificação do cubo tem que ter 6 quadrados. Aí se um dia aparecer na prova, você pode até numerar para saber se tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, obedeceu o primeiro critério, que é ter 6 quadrados. O segundo critério para ser planificação do cubo é ele ter uma abazinha de um lado e uma abazinha do outro, exatamente para uma ser o fundo e a outra a tampa do cubo, certo? Então, eu já quero dizer a vocês que essa planificação do cubo, ela não é a única. Existem outras. Existem, inclusive, 11 outras. Olha, 11 outras planificações. Agora, em todas elas, tem que ter esse critério, ter os 6 quadradinhos, certo? E tem que ter uma abinha de um lado e outra do outro para ser exatamente o fundo e a tampa. Você percebe que nessa primeira aqui tem. Essa outra, tinha também a planificação do cubo também? Não é tão comum. Geralmente as mais comuns que caem para essas provas é essa. Essa aqui, é outra muito comum, essa, certo? Mas todas essas aqui são possíveis planificações do cubo, tá bom? Em todas elas você vão perceber que tem os 6 quadradinhos e sempre você vai encontrar, uma abazinha de um lado, a outra pro outro, exatamente para ser o fundo e a tampa da caixinha, tá certo? Voltando aqui para a correção, vamos lá.
Aqui, ó, planificação do cilindro, certo? Onde você tem duas bases circulares e um retângulo que, quando fechadinho, forma o cilindro, né? Aqui, ó, pirâmide de base triangular. Por quê, tia? Porque aqui na sua base você vê um triângulo, então nas laterais também triângulo. Por isso que é uma pirâmide de base triangular. Essa da letra D é uma pirâmide de base pentagonal. Por que, tia, pentagonal? Aqui, ó, na sua base, nós vemos a figura de um pentágono, ou seja, tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentágonos. Então, aqui, ó, nas laterais, nós vemos triângulos. Então, é uma questão para ser pirâmide, nas laterais ser triângulo. E dependendo da base, aí vai mudar o nome da pirâmide, né? Pirâmide de base pentagonal. Também, gente, quando ela é base pentagonal, ela vai ter cinco laterais, certo? Exatamente que vão se encaixar aqui nesses 5 lados. E a letra F é a planificação de um paralelepípedo. O paralelepípedo também obedece os mesmos critérios de planificação do cubo, tá bom? Essa é uma das possíveis, não é a única, mas em todas tem que ter 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Também tem que ter 2 quadrados, né? E aquele critériozinho de ter uma para um lado, outra para o outro. Eu até dizia meus alunos, tem uma orelhinha para um lado, outra orelhinha para o outro, exatamente para uma ser o fundo, outra a tampa da caixa, certo? Questão 2. Contorne as planificações dos poliedros. Tem aluno, tia, não lembro o que é poliedro. Poliedro é um sólido geométrico que tem somente partes planas. Então, se ele tem alguma parte arredondada, ele não é poliedro. Ele é corpo redondo, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vê que tem partes arredondadas. Então, não é um poliedro. Aqui é um corpo redondo. Aqui só tem partes planas. Não tem nenhuma parte arredondada. Então, sim, é um poliedro. Você circularia. Essa figura aqui, ó, você percebe que tem uma parte arredondada. Então, ela não é um poliedro. Ela trata-se de um corpo redondo. A próxima figura, ó, é somente partes planas. É uma pirâmide de base pentagonal, como nós vimos anteriormente, né? Somente partes planas, então obedece ao critério, é um poliedro. E aqui, ó, também, né? Aqui é um prisma de base triangular. Também é um poliedro, tá bom? Vou parar o vídeo aqui e vou gravar um segundo com o restante da correção.